Moraes pelo ministro Dino, enfim, no julgamento quando trataram desse tema? As palavras usadas no relatório foram que eles não têm a máxima certeza em relação a isso. Por que eles falaram isso? Porque, por uma questão lógica, eu recebi esse pagamento emprestado do meu amigo pessoal advogado, do qual eu procurei ele diversas vezes, não só em relação a essa reportagem do veículo oficial do Tribunal de Justiça, como em outras reportagens. Está lá muito claro, ele me emprestou o dinheiro em setembro. E lá na decisão da qual a imprensa teve acesso, eu recebi o material da fonte 1º de novembro. Como é que você recebe um dinheiro para publicar reportagens contra o ministro, da qual você não tem nem conhecimento desse conteúdo? Outro detalhe, nas minhas conversas com o advogado, em nenhum momento a gente fala sobre dinheiro e reportagens. Pelo contrário, está lá muito claro, ele dizendo que ficou feliz por ter realizado o meu sonho. E eu agradecendo para ele, dizendo que ele é um cara bom de coração, porque ele é meu amigo pessoal. Então, isso não é conversa tratativa de quem está falando, que está pagando por reportagem. Eu paguei esse dinheiro para ele no dia 5 e 6 de fevereiro. Eu encaminhei esses comprovantes para ele. Por que a Polícia Federal não colocou isso no relatório e na decisão, já que eles extraíram todas as nossas conversas? Isso me causou estranheza. Então, em relação a esse dinheiro, esse pagamento, tanto em relação ao advogado quanto à minha fonte, não tem nada lá que prove isso. Isso é um absurdo que estão tentando fazer. Não conseguiram provar que eu estava perseguindo o ministro e agora não estão conseguindo provar que eu recebi dinheiro, porque isso não tem fundamento. O que eu fiz foi meu trabalho como jornalista investigativo. Eu recebi o material, apurei, vi a veracidade, procurei o outro lado e divulguei, publiquei. Infelizmente, até hoje, a denúncia que eu coloquei não teve resposta do ministro Flávio Dino. A sociedade, ministro, quer saber da verdade. Mota. Luiz, como é o trabalho de um jornalista no Maranhão? Que dificuldades, que problemas, que perigos você costuma encontrar? A Justiça do Maranhão tem a mão pesada com o jornalismo lá. Eu vou citar o maior exemplo para vocês sobre o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, que não é mais presidente agora, este ano entrou outro, mas até ano passado era ele, inclusive foi ele que deu o carro sem aprovação, sem solicitação de documento para o ministro Flávio Dino e seus familiares. Eu divulguei uma reportagem em relação ao vice-governador do Maranhão, que é ligado ao ministro, sobre suspeita de lavagem de dinheiro. Essa informação que eu divulguei foi com exclusividade, do qual eu tive acesso a um parecer do Ministério Público do Estado, que está investigando o vice-governador. Todas as minhas reportagens foi sobre lavagem de dinheiro envolvendo ele, seus familiares e sua equipe de segurança, que são policiais militares no Estado. Um desses policiais militares, que é um coronel, entrou na Justiça para retirar essas publicações. Ele entrou no plantão judicial. Com um detalhe, ele entrou com esse processo só depois de 2 meses das minhas publicações. O então presidente do Tribunal de Justiça deferiu uma liminar no plantão. A gente sabe que plantão, você, Mazília, que é da área, é em caráter de urgência. Você não pode dar uma decisão de reportagens antigas porque não cabe matéria de urgência em reportagens antigas. Então eu fui censurado a tirar essas reportagens. É uma série de escândalos que acontecem no nosso estado. Luiz Pablo, e outra coisa, você mencionou, né, que essa investigação é sobre viaturas do Tribunal de Justiça. E também mencionou que alguns veículos, quando você tentou, até para se proteger, tentou fazer essa reportagem junto de alguns veículos, eles não toparam. Minha pergunta é, depois que tudo isso aconteceu, o Tribunal de Justiça do Maranhão se interessou em dar algum retorno a você? Alguma autoridade te procurou dizendo, olha, nós vamos levar isso a sério ou esclarecer alguma coisa? Você foi procurado por alguém ou algum jornalista ou veículo, nesse momento, depois de tudo isso acontecer também, te procurou para falar, bom, daqui seguimos nós ou vamos investigar essa informação que você trouxe sobre esse assunto?
Eu sinto que de março para semana passada, quando ocorreu a segunda decisão, o interesse aumentou. Porque em março, alguns grandes veículos de comunicação, grandes emissoras no nosso país falaram de forma cautelosa sobre o assunto. Porque até então acreditavam que o ministro não ia até o final, até descobrir minha fonte, até violar o direito que o jornalista tem, constitucional. Então, depois que ocorreu essa segunda operação, a grande imprensa passou a ter mais interesse. E até o momento, o Tribunal de Justiça do Maranhão nunca me deu retorno sobre o que aconteceu, sobre esse documento solicitando o carro. E eu sugeri, inclusive, para alguns repórteres, alguns jornalistas da grande imprensa, que buscassem essas instituições, tanto o Tribunal quanto o STF, para que eles encaminhassem o documento. Com o peso que eles têm, inclusive a própria Malu Gaspar, eu sugeri isso para ela, para procurar o Tribunal de Justiça para encaminhar esse documento. Porque até o momento, ninguém nunca viu esse documento da solicitação do carro para o ministro. E, Luiz Pablo, uma